Então, nessas três colocações que eu apontei, a questão ética, eu acho que a faculdade ela ajuda à medida em que a pessoa desenvolve algum senso ético, mas eu tenho a impressão que a ética ela vem com o exercício da profissão, ela vem com os compromissos que você assume e muitas vezes esses compromissos são assumidos pelos empregadores e não pelos jornalistas que são os empregados desses meios, né? E a questão salarial a gente não tem controle sobre ela. Aliás, eu acho que isso deveria ser até objeto de luta da categoria de jornalistas, no sentido de melhorar os níveis salariais, porque com esse salário não há jornalista que consiga, né, se aparelhar, que consiga se preparar bem profissionalmente para desempenhar a função que a sociedade espera dele. Então eu vejo que todos os argumentos apresentados para manutenção do diploma na forma como estava colocado o diploma, eu acho que são argumentos bastante questionáveis. Vejam bem, eu estou colocando isso enquanto professor da Faculdade de Jornalismo. Eu não imagino que o diploma assegure coisas em relação ao exercício profissional. Ele assegura do ponto de vista corporativo, que eu acho legítimo. Eu acho legítimo uma categoria profissional lutar corporativamente para manter direitos adquiridos. Eu nem discuto isso. Mas que o diploma por si só assegura legitimidade, assegura qualidade, eu não acredito. Eu acho que é por aqui que a gente poderia, professor Bazzi, iniciar essa discussão, sabe? Até que ponto o diploma, de fato, possa assegurar a qualidade ao jornalismo. Eu só queria lembrar que, nesses últimos anos, no Brasil, foram criadas, ou chegamos a um total de 500 faculdades de comunicação voltadas para o ensino do jornalismo. Se a gente supuser que cada uma delas forme, digamos, miseravelmente 20 jornalistas ao ano, olha, 500 vezes 20, nós temos aí 10 mil novos profissionais de imprensa anualmente sendo colocados no mercado. Não há fator que rebaixe mais os níveis salariais do que essa abundante oferta de mão de obra. Portanto, eu acho que todos esses argumentos, todas essas discussões que a gente vinha tendo, eu acho que elas pertencem a um momento passado hoje e daqui para frente eu imagino que a gente deva olhar o futuro, quer dizer, o que se espera que as escolas, que os candidatos a jornalistas, que os professores, que os pesquisadores façam. Na minha modesta opinião, que é um assunto que a gente pode depois mais para frente vir a discutir, a gente teria que pensar o seguinte, que talvez o maior problema do jornalismo que a gente tem hoje não é necessariamente a formação do jornalista, mas sim o que a gente chama de propriedade dos meios de comunicação. Propriedade dos meios. Isso sim eu acho um problema, você ter um grande conjunto de meios de comunicação concentrado, esse grande conjunto, nas mãos de pequenos grupos, ou melhor, de grandes grupos, né? Mas que representam algumas famílias, que representam alguns interesses bastante corporativos, né? Eu acho que essa, digamos assim, deveria ser a discussão sobre a qual a gente deveria se voltar daqui para frente. Vamos então saber do outro lado o que ele achou dessa decisão do Supremo. Marcos, foi um balde de água fria nessa sua decisão de prestar à Faculdade de Jornalismo? No primeiro momento, sim. Porque 2 semanas antes da decisão do STF, eu tinha vindo aqui na PUC conversar com você sobre a estrutura do curso de jornalismo. E saber que, pela não obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão, foi algo que me deixou reticente, não a desistir de prestar jornalismo, mas sim ao futuro da profissão. Mas pensando melhor depois, refletindo, colocando os prós e contras na balança, acabei percebendo que não vai mudar grande parte da estrutura que está hoje no mercado. Porque, na verdade, o que aconteceu é apenas a continuidade do que já vinha acontecendo 2 anos antes. Já havia alguns meios de comunicação contratando jornalistas sem ter a formação, isso acontecendo em São Paulo mesmo, em alguns meios de comunicação de grande expressão. Na realidade, foi uma grande aprovação do que já vinha acontecendo antes. Agora, Marcos, o que pesou, né? Você falou do pró e contra, o que pesou a favor para prestar a Faculdade de Jornalismo? A formação, eu concordo com o que o professor disse. 4 anos forma, sim, um profissional capaz de exercer a profissão. Jornalista, ele mexe com a sociedade. Eu acredito que isso a faculdade traz ao aluno. É algo que você está mexendo com 200 milhões de pessoas.
É algo que a informação que você vai colocar, seja para um telespectador, ouvinte, leitor, vai refletir, né, no dia seguinte. É algo que a formação, eu acredito que não basta você apenas trazer um profissional que não seja da área para transmitir a informação, porque ele vai mostrar a informação da forma que ele vê, da forma que é de interesse dele mesmo. Isso que eu vejo. Na faculdade, você tem que ter aquela conduta de ética, você tem que transmitir a informação, porém de uma forma, imparcialidade não, porque eu não acredito na imparcialidade no jornalismo, mas trazer da forma mais objetiva, mais direta possível ao leitor, telespectador ou ao ouvinte. Tá. Eric, o Eric já está no 3º ano de jornalismo, né? Faltando aí 1 ano, 2 meses praticamente para se formar. Acabando o tempo. Acabando, né, Eric? E como que foi a repercussão entre vocês, alunos, né, que estão aí ainda na formação, e principalmente você, como um dos coordenadores do Diretório Acadêmico de Comunicação da PUC? Como que foi esse reflexo internamente? Olha, Rogério, sinceramente eu achava que quando ainda estava acontecendo o debate sobre a questão de cair ou não o diploma, eu achava que quando de fato acontecesse, fosse ter uma repercussão bem grande aqui dentro da faculdade. Mas, sinceramente, eu confesso que eu fiquei surpreso. Eu acho que os alunos como um todo, eles não tiveram esse espanto, acho que não mexeu com eles. Eu não sei se eles não tiveram um contato, eles não tiveram realmente uma proximidade com o que estava sendo debatido, com a questão, mas, sinceramente, dentro aqui da faculdade, eu não senti que os alunos, de um aspecto geral, eu não senti que eles realmente estavam próximos daquela situação e para poder falar com propriedade. Eu acho que o reflexo ainda não veio, eu ainda acho. Mas assim, ainda você espera algo dos alunos? Vocês se organizaram nesse sentido para debater o assunto internamente, ou isso não foi? Durante a questão de quando estava ainda acontecendo os debates sobre cair ou não o diploma, a gente tivemos algumas reuniões, os alunos envolvidos com o diretório acadêmico, inclusive fomos para Brasília, lá no STF, fomos para São Paulo também, uma vez que o Gilmar Mendes estava reunindo, não lembro o nome do hotel agora, vou ficar devendo, mas teve essas reuniões, teve debate, só que aí esse é o ponto, são poucos os alunos que têm interesse, que estavam acompanhando e acompanham ainda hoje. Então, é dado a esse pequeno movimento de alguns alunos só que estão debatendo, entrando realmente interessados no assunto, que eu acho que o reflexo foi pouco. Tanto um exemplo que eu acho que o reflexo foi pouco também é que eu estou no 3º ano do diretório acadêmico, eu esperava que no 2º semestre fosse acontecer muitos trancamentos dos alunos e, surpreendentemente, no 1º ano da faculdade, que eu imaginei, de 90 alunos, não posso ter o dado certo aqui para te falar, mas 2 ou 3 trancaram. Então, eu acho que o reflexo não veio tão quanto eu achei que fosse, não deu aquele boom. É verdade, assim, na faculdade nós não tivemos um índice alto de trancamentos, até porque se inverteu um processo, né? Desde o mês que isso aconteceu, de junho de 2009, tivemos mais destrancamentos do que trancamentos. A média, né, ficou aquela histórica que gira em torno de 1%. Né? Então, isso talvez, a decisão do Supremo... Eu acho que isso dá mostras que o reflexo não foi tão grande, como você bem colocou agora. Até destrancamentos estão acontecendo. Pois é, então eu não sei se é pela falta dos alunos não estarem acompanhando o processo, ou se é pela questão realmente de que eles têm convicção de que essa mudança, essa queda do diploma não vai alterar muito o cenário atual.